Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos alcançar onde quer que estejamos. Com muita alegria e gratidão, vamos nesse vídeo conhecer o último capítulo deste livro. Livro intitulado Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo. Livro recebido através da mediunidade de Robson Pinheiro e ditado pelo espírito Ângelo Inácio, que buscou as memórias de Cazuza e as colocou neste livro. Vamos conhecer o último capítulo de uma pequena epopeia, de um recorte na história de um espírito imortal que nos apresentou aqui, através da caridade e da fraternidade, suas histórias, suas quedas, suas derrotas, suas vitórias, o seu reerguimento e o seu renascimento. Com muita gratidão vamos encerrar neste vídeo este estudo. O capítulo, então, que é o último deste livro, é o número 13, intitulado, e não poderia ter outro nome, O Show. O show deve continuar. Estava radiante com a possibilidade de trabalhar novamente. Jamais recuperado e cheio de expectativas quanto ao futuro, dirigi-me ao palco que os espíritos improvisaram numa região do astral a qual chamavam umbral. Considerando o ambiente ao redor, não era nada semelhante às casas de show ou aos cenários dos programas de televisão aos quais estive acostumado. Nada semelhante. Estávamos em região astral tumultuada por pensamentos dos humanos, encarnados e desencarnados. Contudo, o trabalho dos espíritos era algo maravilhoso de se ver. Luzes coloridas jorravam dos holofotes invisíveis, projetando cores nunca antes observadas por mim. Equipes de espíritos iam e vinham, preparando-se para receber e socorrer aqueles que seriam sensibilizados pelas diversas expressões da arte. Telas vivas eram elaboradas e pintadas na atmosfera acima de nós, criando imagens difíceis de descrever em palavras. Van Gogh, Picasso, Mondrian, Renoir e a glamourosa Tarsila do Amaral, além de muitos outros espíritos, estavam ali presentes. Através do pensamento, transformavam suas emoções em pincéis e tingiam, nos fluidos do ambiente astral, sua arte viva e em movimento, dando assim sua contribuição para a atividade que realizaríamos. A seguir, esculturas que pareciam vivas erguiam-se aqui e ali, enriquecendo a composição do ambiente que, aos poucos, era criado no astral. Rodin, Ataíde e Lisboa, o conhecido Aleijadinho, junto de outros espíritos, integravam as equipes espirituais, trazendo sua parcela de trabalho para a sensibilização das almas desajustadas, em sofrimento ou rebeldes, para as quais era voltado todo o serviço, todo o esforço. Foi nesse clima de intensa atividade e de beleza, nunca antes vista por mim, que tive a glória e a alegria de deparar com Dalva de Oliveira, deslumbrante,
ao lado de Elis Regina e Clara Nunes. Porém, não houve tempo para conversar. Todos tínhamos afazeres visando a realização do show da vida, como era denominado o evento. O velho guerreiro também havia convidado Flávio Cavalcante e muitos outros espíritos para participar do espetáculo que aconteceria naquele local. Mais adiante, as equipes socorristas e os chamados samaritanos se colocavam a postos para atender a quantos apresentassem sensibilidade e recursos para serem auxiliados. O velho Portinari, ao lado de Anita Mafaldi, com sua arte maravilhosa, eram os responsáveis por despertar almas endurecidas que estivessem encasteladas no intelectualismo. Clara Nunes, cantando as cantigas dos orixás, dos axés e iejás, sensibilizaria aqueles espíritos necessitados, cujo passado se ligava ou sintonizava com o candomblé ou com os cultos de origem afro. Drummond sorria rabiscando com sua Mont Blanc desencarnada, como brincava ele, alguma matéria para o seu correio dos imortais. Elis, gloriosa e radiante, ficaria a cargo de despertar sentimentos nos espíritos ligados à política, utilizando naturalmente a beleza de sua voz, de sua música e de sua interpretação. Meu Deus, pensei, como ela terá trabalhado pela frente. E a mim foi reservado um momento para cantar o rock e o blues abrasileirados da velha terra. Quando eu entrasse no palco, os espíritos Toulouse-Lautrec e Modigliani produziriam telas no campo astral, de modo que suas criações mentais ilustrassem o conteúdo de minhas emoções, expressas através da minha música e da poesia nada exagerada de meus novos versos. Talvez eu conseguisse tocar os corações daqueles espíritos que desencarnaram vítima do uso de drogas ou com comprometimentos na área da sexualidade. Eu estava eufórico com as possibilidades. Após as apresentações artísticas, o show seria abrilhantado por um momento no qual Frei Luís falaria à multidão de espíritos. Tudo era magia e encanto, música, arte e poesia. Eu me sentia vivo entre os vivos. Estávamos envolvidos com os últimos preparativos do espetáculo de arte e de vida, que elaborávamos para arrebentar os grilhões e tocar os corações no ambiente espiritual da cidade maravilhosa, enquanto bem ali, do outro lado do véu, os encarnados também fervilhavam em busca de emoções. Nas regiões profundas do astral, o show da vida seria visto por milhares de espíritos que necessitavam se sensibilizar para serem socorridos. Quando o velho guerreiro assumiu seu lugar no palco da vida nova e abriu as apresentações com o seu grito conhecido, Terezinha, era o início, pelo menos para mim, de uma nova etapa na qual inaugurava a minha participação como filho da vida, sem AIDS, sem dor, sem sofrimentos. Eu renascia e começava a prestar minha contribuição como filho de Deus para o divino concerto, a grande caminhada humana.
Enquanto isso, na terra, no velho Rio de Janeiro, cidade das meninas e dos meninos, das baias e dos pães de açúcar, dos garotos do Leblon e das garotas de Ipanema, do glamour de Copacabana e do soberano Cristo Redentor, iniciava naquele exato momento o Rock in Rio. Era a segunda edição do festival, em que um dia eu havia me apresentado. Multidões de espíritos foram conduzidos das regiões inferiores do astral para ouvir a música espiritual, a arte da vida e, quem sabe, compreender através das experiências daqueles que davam seu testemunho de poesia e beleza no palco da vida, que há sempre esperança, que Deus não se cansa de investir em seus filhos, onde estiverem, como estiverem e com quem estiverem. É isso aí. O show deve continuar. E chegamos assim, portanto, ao último capítulo dessa história, que é, sim, uma pequena epopeia. Uma história ímpar, particular, mas que nos apresenta uma semelhança com as nossas histórias. Já que Cazuza se equivocou em várias escolhas e atitudes, como todos nós. Se não cometemos equívocos hoje, cometemos no passado. Se hoje já caminhamos desejando a luz, tenhamos total certeza. No passado já caminhamos desejando sombras e vinganças. Porque a nossa história como espíritos imortais não nos apresenta isenções em relação aos erros, aos desejos equivocados, às tomadas de decisões erradas. Todos erramos, todos nos equivocamos. O que muda para um e para outro é a decisão tomada após o erro, após o equívoco, após a queda. Posso permanecer no lodaçal do erro, do equívoco, da sombra, ou posso buscar sair dessa situação, mudar, reformar-me, deixar o homem velho para trás e apresentar um novo homem para novos dias, para novas possibilidades. Cazuza, ao apresentar a todos nós suas memórias, apresenta, antes de mais nada, o sentimento de caridade, de amor, de fraternidade e de coragem, ao se expor como ele se expôs nestas linhas. Teríamos nós coragem, a coragem de Cazuza, de nos expormos de maneira tão aberta, franca e fraternal? Teríamos esta coragem ou não? Temos aqui uma história de vitória. Eis aqui um livro de vitória. Um livro que nos ensina. Um livro que nos educa. E um livro que nos ajuda
na caminhada. O show deve continuar e o show irá continuar sempre. Para o artista e para o não artista. Para o famoso e para o anônimo. Para o santo e para o pecador. O show irá continuar. O show é o show da vida, é o show divino, é o espetáculo da vida. Pode o homem cometer 20 suicídios. O espetáculo da vida irá visitá-lo sempre. Porque Deus não desiste onde nós desistimos. Os benfeitores espirituais não desistem onde homens e mulheres desistem. Jamais. O show irá sempre continuar e a vida irá sempre continuar. Não importa o que digam homens, mulheres, correntes religiosas ou filosóficas. A vida continuará e o show continuará. Eis aqui a continuidade. Capítulo 13, o show deve continuar. Ele inicia dizendo: estava radiante com a possibilidade de trabalhar. Trabalhar. Ser útil. Servir. Se movimentar. Se renovar. Se reinventar. Novas perspectivas, novos horizontes, novas possibilidades. Isso é trabalhar. Fazemos sempre a confusão com o trabalho monótono, repetitivo e remunerado que temos aqui no dia a dia. Natural, faz parte deste momento, desta sociedade, desta civilização, deste planeta. Mas este trabalho não é o trabalho remunerado. Como este show não é o show que vemos aqui, de música, de dança, de interpretações. Não é. Estamos falando aqui de uma outra concepção, de uma outra realidade, de uma outra possibilidade. Mas ele inicia dizendo que estava radiante. É o capítulo número 13. Vamos voltar ao capítulo número 1. Quando iniciou-se esta epopeia, pequena epopeia, uma epopeia particularizada, individualizada. Capítulo número 1, intitulado Exagerado, ele iniciou o capítulo dizendo: ainda sentia fraqueza causada pelo HIV. Repercutiam em meu espírito as dores morais, decorrentes da enfermidade, ou das enfermidades. Capítulo número 1. Fomos então caminhando e conhecendo todas as agruras, dificuldades, embates, questionamentos, vergonhas deste Espírito. Capítulo a capítulo, parágrafo a parágrafo, palavra a palavra. Cazuza se abriu, se expôs, nos convidou a conhecer, a entrar em sua vida. Cazuza abriu a porta de sua vida e nos convidou generosamente, gentilmente, entre. Assistam na tela a minha vida. Não a vida de músico famoso, de filho, de irmão, de primo. Não. Assistam a um retalho, a um recorte da minha vida como espírito imortal que sou.
E assim nós entramos, com muita alegria. Estamos aqui nos minutos finais deste filme. Ele sai da dor moral e vem para o estado radiante. Ele sai da dificuldade e vem para a renovação. Ele sai da ociosidade para o trabalho. Ele começa a direcionar sua força, sua capacidade, seu talento, sua inteligência para servir ao outro e não para colocar sua capacidade a título de holofotes e pedestais egoísticos. Eu vou me apresentar, eu vou cantar, eu vou recitar poesia, eu vou trabalhar no show da vida. Ele ganhou essa oportunidade. Por quê? Porque ele desejou, porque ele foi ofertada a oportunidade e ele aproveitou. Quantas oportunidades não surgem nas nossas vidas? Diariamente. Para auxiliar o outro, independente do tipo de auxílio. No trabalho, chega um colega, uma colega que inicia o trabalho naquele momento, um novo funcionário, como ele é recebido por nós. No comércio, quando um atendente nos trata mal, como nós vamos auxiliar ele? No trânsito, qual é o nosso comportamento? As oportunidades surgem o tempo inteiro, dentro de casa, no familiar mais ignorante, mais obtuso, que não deseja o que desejamos. Quando alguém bate na nossa porta ou no vidro do carro, pedindo alguma coisa, não seria essa uma oportunidade de auxílio? E o nosso auxílio pode ser estendido a quantos mais? A um? A dois? Ou a quantos? A quantos mais? Porque Cazuza não só corajosamente se expôs aqui, nos ajudando em reflexões e aprendizagens, como também desejou trabalhar. E não só Cazuza. Ele cita aqui, nominalmente, artistas absolutamente reconhecidos. Elis Regina, Dalva de Oliveira, Clara Nunes, Carlos Drummond de Andrade. Artistas plásticos, pintores, escultores, poetas. Quantos mais o próprio Chico Xavier nos apresentou através de sua psicografia. No livro, por exemplo, Parnaso de Além-Túmulo. Quantos poetas, escritores ali não se fizeram presentes? Todos esses trabalhos são serviços que se apresentam sob uma insígnia: Deus. Todos esses trabalhos são em nome de Deus. A arte é patrocinada por Deus. A música é patrocinada por Deus. Nós é que pegamos essas situações e as deformamos. Johann Sebastian Bach já nos afirmou há muito tempo: toda música deve levar
a Deus. Se assim ela não faz, ela não serve. A música que é criada nos planos elevados é para elevar o espírito a Deus. Para agradecer, para louvar, para adorar, para se conectar, para fazer com que o espírito faça parte da orquestra divina universal. Mas nós, espíritos revoltados e rebeldes, pegamos essa arte e transformamos ela no que a gente vê desde há um bom tempo já. Na sensualidade, na sexualidade, na distorção, na viciação. São escolhas. O show, então, é o show da vida, como é denominado aqui. E aonde é montado esse show? Para espíritos elevados, vamos então fazer um show na cidade espiritual X ou Y. Não, vamos fazer um show num planeta já celestial, ditoso, sublime. Vamos levar nosso talento, nossa voz, nossa música, nossa poesia, escultura, pintura, dança, nossa arte para os espíritos purificados. Olha que beleza! De jeito nenhum. É o contrário. Vamos pegar o que a gente tem de bom e levar para aquele que não tem, que está na treva, na sombra, na escuridão, no calabouço do atraso mental, intelectual, espiritual, racional. E é isso que acontece. A arte é levada para aquele que tem a escassez, para que a arte seja um caminho de auxílio. Portanto, o show deve acontecer na escuridão. A minha luz, se eu desejo acendê-la, é para iluminar a escuridão. A minha luz não é para ombrear com a luz do outro. Se eu assim não agir, não estarei em concordância com o Mestre, que trouxe a sua luz à sombra do planeta Terra. O ambiente ao redor, da onde estava sendo preparado todo o cenário para o evento, era um ambiente de astral tumultuado. Cazuza passou pela região umbralina, mas não permaneceu. Ficou lá pouco tempo, uma passagem muito rápida. Portanto, ele não conhecia essa região. As excursões que ele fez junto, por exemplo, de Tony, foram excursões ao plano físico, onde ele saía de onde ele estava ali, na recuperação, na contraparte espiritual do lar de Frei Luís, e ia aos pontos físicos do Rio de Janeiro, para aprender excursões educativas. Essa região, ele não tinha conhecimento. Ele diz, região astral tumultuada por pensamentos humanos. Nós criamos umbral. Eu e você contribuímos para o umbral quando os nossos pensamentos são tumultuados. Olha só. Se nós dividíssemos a região umbralina em milhares e milhares e milhares de pedaços, poderíamos atribuir
um pequeno pedaço a cada um de nós. Pela nossa falta de cuidado com o pensamento, com a emoção, com o sentimento. Quando eu desejo o mal do outro, a vingança do outro, quando eu acordo de mau humor, eu já estou contribuindo para o umbral. E como estou? Quando eu tenho uma reação instintiva, agressiva, quando eu provoco o outro, estou construindo o umbral. Estou mantendo a região umbralina ali permanente. Porque quando todos nós, sem exceção, mudarmos a nossa faixa de vibração, nossos pensamentos, nossas emoções, o umbral desaparece assim. Igual eu fiz, ó, desapareceu. Porque não tem como existir uma região dessa se ninguém alimenta ela vibracionalmente. Em termos de sintonia e frequência. Não tem como ela permanecer. Ninguém alimenta, ela desaparece. Então, nós, junto dos desencarnados, estamos o tempo inteiro mantendo fixo o umbral onde ele está. Mas apesar disso, dessa região triste, tenebrosa, sombria, horrenda, o trabalho dos espíritos era algo maravilhoso. E sempre. Já falamos em vídeos anteriores a respeito da atuação dos espíritos na parte artística nesse show. As telas, as danças, através do pensamento. Enquanto um está cantando, um grupo está dançando, telas vão aparecendo, pincéis sem mãos, o pincel sozinho vai trabalhando uma tela astral com cores maravilhosas e os desenhos vão acontecendo e surgindo. Luzes, criando todo um encantamento, uma magia ali, naquele ambiente sórdido, tenebroso, asqueroso, mudando então a paisagem. Centenas e centenas e centenas de espíritos vão sendo acolhidos pelos samaritanos, pelos peregrinos do umbral, pelos trabalhadores que desejam ali auxiliar. São acolhidos, são resgatados, são auxiliados. Não é um espírito que é resgatado, não são dois. A cota de milhares. Porque a música encanta. Particularmente, eu não sei viver sem música. A música faz parte do meu dia, todos os dias. A literatura me encanta. Basicamente, aquela que me abre portas. A arte me encanta. Portanto, eu que vos falo, se estivesse em região umbralina, ao ter contato com esse show, as fibras mais íntimas do meu espírito seriam tocadas. E eu seria auxiliado, graças a Deus. Porque eu não sou artista, mas dentro de mim vibra e tem a ressonância artística. Adoro a arte em todos os seus aspectos. Me encanta. Desde sempre. E é isso que acontece. Os espíritos endurecidos que não se encantam pela arte vão passar ao largo. Porém, esse show, esse evento, esse palco, esse acontecimento, ele não acontece sem segurança. Ali, toda uma rede de proteção é estabelecida, um perímetro de segurança. E nesse perímetro de segurança trabalham
caboclos, índios, sentinelas, guardiões, exus. Porque todos eles têm um objetivo: trabalhar e servir ao outro, em nome de Deus. E todas essas barreiras religiosas desaparecem. Frei Luís, ligado à corrente religiosa católica, trabalha ao lado de Exu. No lar de Frei Luís, fisicamente aqui lá no Rio de Janeiro, a maior casa espírita do Rio de Janeiro, que não atende só a espíritas, atende quem bate lá. Existe toda uma guarda, uma proteção dessa casa, tanto em relação à parte física e à parte espiritual, feita por espíritos. Um deles é um Exu. É um Exu que cuida da barreira magnética protetora da casa. Uma casa espírita que é dirigida por um franciscano. Franciscano que vem da onde? Da Ordem dos Franciscanos, criada por Francisco de Assis, que nasceu dentro da Igreja Católica. Temos então aí 3 vertentes: católica, espírita e umbanda. Naturalmente as outras também se agregam aí: evangélicos, budistas, candomblé, e vai por aí. Tudo isso desaparece no plano espiritual, porque o que vale é o auxílio, é o acolhimento, é o reerguimento daquele que caiu, trazendo de novo para a luz aquele que se encontra em sombra. E aqui vemos um desfile de artistas numa sequência maravilhosa. E cada um tem um papel, não é aleatório. Não é assim: me dá o microfone, me dá o pincel, me dá aqui a caneta que eu vou entrar aí e vou arrebentar. Não, estão submissos a uma ordem superior, a uma organização, a um papel a ser desempenhado. Por exemplo, Clara Nunes, com as músicas ligadas aos orixás, axés e ejás, irá atingir aqueles que têm ressonância com a questão afro, questão da terra, da mata, das águas. Elis Regina, com sua capacidade, com seu discurso, com sua eloquência, irá buscar os espíritos endurecidos na política. Anita Mafaldi Portinari vai buscar os espíritos endurecidos no intelectualismo vazio, frio, encastelados em si mesmos. Cazuza, então, vai se apresentar e buscar a ressonância, a sintonia naqueles que desencarnaram via a viciação, a sexualidade sem controle, numa junção de papéis, de talentos, de possibilidades. É assim que Deus trabalha. É assim que Jesus nos explicou que as coisas funcionam. Vejamos a parábola dos talentos. Um recebe 3, outro recebe 5. Ninguém fica sem talento. Aí eu escolho o que fazer com o talento. Eu escolho. Eu enterro ou eu multiplico? Porque eu posso ir lavar prato em uma instituição que auxilia pessoas que não têm o que comer. Eu posso ir varrer chão. Eu posso ir costurar roupas.
Eu posso ir simplesmente ouvir, através do telefone, uma outra pessoa falar o que ela deseja falar. Nós todos podemos somar algo nessa situação de trabalho e serviço ao outro. E é o que acontece aqui. Coisa maravilhosa. De encher os olhos, de nos encher o coração de esperança. Porque lá no capítulo número 1, Cazuza inicia sua caminhada solitário, enfermo, desconectado com ele mesmo. Porque se eu não estou conectado comigo, eu não estou conectado com Deus. Já que eu tenho dentro de mim a centelha divina. Se eu me conecto ao dinheiro, à riqueza, ao poder, à fama, à celebridade, às coisas do mundo e desconecto do espírito, eu me perco. E é assim que ele se encontrava, perdido. Mas teve que passar por todas as etapas necessárias. Teve que sentir vergonha do que fez, do que buscou, dos atos que praticou. Teve que ver com os próprios olhos o que os outros estavam fazendo, para se lembrar que ele também fez o que eles estavam fazendo naquele momento. Teve que observar o quanto ele se equivocou, para perdoar a si mesmo. E ao se perdoar, ao entender que caiu, mas pode se levantar, ele se levantou. Maravilha. Ele aprendeu, amém. Ele buscou a Deus, graças a Deus. Sem melindre, sem revolta, sem se apequenar, entendendo que tinha sim um talento, uma possibilidade de ser útil, mas não ser útil de maneira inútil, mas ser útil ao outro. Isso é uma maravilha. Ele nos traz uma informação que é muito interessante. Ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que o show estava acontecendo aqui no umbral, o show da vida, que ele iria participar, simultaneamente iniciava-se o Rock in Rio 2, lá no Rio de Janeiro. Que por um acaso eu fui, estive lá em 1991, para assistir lá a algumas bandas. Porque, como eu disse, a música está dentro de mim, é inseparável. E eu fui junto a uma excursão com uma turma de colegas, nós fomos assistir uma das noites. Ou seja, enquanto eu estava lá, no Maracanã, foi no Maracanã que aconteceu o Rock in Rio 2, assistindo às bandas que eu gosto, que eu estava lá porque desejava, na contraparte espiritual, no umbral, acontecia um show também. Lembremos, Cazuza desencarna em 1990, em julho, 7 de julho. E o evento Rock in Rio 2 acontece em janeiro de janeiro de 1991. Se eu não me engano, dia 19, 18, uma coisa assim. Então a gente tem uma trajetória aí de 5, 6 meses. Do desencarne, do despertar no plano espiritual,
das questões íntimas que começam a visitá-lo, do despertar desse espírito, despertar espiritual, para as questões do espírito, da busca pelo conhece-te a ti mesmo, do autoconhecimento, até culminar nesse momento, que é o momento do show, que é o momento em que ele diz assim: sentia-me vivo entre os vivos. Naquele momento, ele encontra com ele mesmo. Deus, diz Cazuza, não se cansa de investir em seus filhos, onde estiverem, como estiverem e com quem estiverem. Deus está no prostíbulo. Deus está na penitenciária. Deus está nas facções criminosas. Deus está junto aos que praticam as agressões, as humilhações, as segregações. Deus está ali. Deus não se separa do homem. O homem, sim, se separa de Deus. Cazuza teve uma reencarnação aqui como músico, que conhecemos como Cazuza, a qual ele se separou de Deus. Ele se divorciou de Deus. Ele se afastou de Deus. Mas Deus assim permite que aqueles que estão em facções criminosas se afastem de Deus. Que estão em presídios, se afastem de Deus. Que estão em prostíbulos, se afastem dele. Ele permite. Porque um dia o afastado retornará ao caminho, se aproximará e buscará Deus. Não por imposição, não por castigo, não por obrigação, mas por amor. Um amor que a gente ainda não conhece. Quando Cazuza vai e observa todos os artistas lá se preparando, toda a equipe, centenas e centenas de pessoas envolvidas na proteção, na preparação, na apresentação, ele vê uma coisa só, que une a todos. E o que é que une a todos? O amor. O amor que transcende. O amor pelo serviço. O amor pelo servir. O amor pelo estar presente e disponível ao outro. O amor incondicional, que não coloca condições para existir. É isso que ele vê. E quando ele sente uma gota desse amor no coração, ele se transforma. É o mesmo espírito. É o mesmo Cazuza, transformado. Por isso que Deus não quer a destruição de ninguém. Quer a transformação sua. Quer a minha transformação. E é isso que a gente acompanhou. É isso que nós observamos e aprendemos. A transformação, a renovação, o renascimento, o ressurgimento do amor que sempre esteve dentro de Cazuza, mas que, por circunstâncias naturais da caminhada, ele olvidou, ele encobriu dentro dele. E agora ele descortina, descobre o amor que já estava ali. Que história maravilhosa, que alegria, que gratidão
Sinto-me absolutamente grato. Grato. A você, Cazuza, minha eterna gratidão. Ao Frei Luiz, que possibilitou o ajuste e o auxílio desse irmão. A todos que trabalharam pelo erguimento de Cazuza. Minha eterna gratidão a Ângelo Inácio por nos trazer essa história. A Robson Pinheiro por receber essa história. Gratidão à editora Casa dos Espíritos por ter a coragem de publicar este livro, por nos propiciar conhecer essa história. História de vitória. Uma vitória de muito amor. É a vitória do amor. Temos então aqui encerrado esse estudo. Foram muitas as lições, mas a que fica é o amor de servir e ser útil. Que possamos não deixar este amor, essa chama, desaparecer dentro de nós, ficar encoberto. Que possamos descobrir dentro de nós o amor incondicional. E como diz Cazuza aqui, é isso. O show deve continuar e vai continuar. Seguiremos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.